Capítulo 125, 29. Voz passiva em inglês, voz passiva em perguntas e respostas, voz passiva em inglês, voz passiva em perguntas e respostas. Na língua inglesa, assim como em muitos outros idiomas, existem duas vozes verbais, a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa é a mais comum e direta, onde o sujeito da frase realiza a ação. Por outro lado, a voz passiva é usada quando o foco está no objeto ou quando o sujeito é desconhecido, irrelevante ou óbvio. Formação da voz passiva. Para formar a voz passiva em inglês, usamos o verbo to be no mesmo tempo verbal da voz ativa, seguido pelo particípio passado do verbo principal. Por exemplo, a frase ativa She writes a letter, ela escreve uma carta, se torna a letter is written by her, uma carta é escrita por ela, na voz passiva. Voz passiva em perguntas. A formação de perguntas na voz passiva segue uma estrutura similar. O verbo to be é movido para o início da frase, seguido pelo sujeito e o particípio passado do verbo principal. Por exemplo, a pergunta ativa Did she write a letter? Ela escreveu uma carta? Se torna Was a letter written by her? Uma carta foi escrita por ela? Na voz passiva em respostas. As respostas na voz passiva também seguem o mesmo padrão. A resposta ativa yes, she wrote a letter, sim, ela escreveu uma carta, se torna yes, a letter was written by her, sim, uma carta foi escrita por ela, na voz passiva. Note que a palavra yes, sim, é mantida no início da frase. Usos da voz passiva. A voz passiva é comumente usada em inglês para focar a atenção no objeto, ao invés do sujeito. Isso é particularmente útil em textos científicos ou acadêmicos, onde o foco está no que foi feito, ao invés de quem fez. A voz passiva também é usada quando o sujeito é desconhecido ou irrelevante, como em My bike was stolen, minha bicicleta foi roubada. Exemplos de voz passiva em perguntas e respostas. Vamos ver alguns exemplos de como a voz passiva é usada em perguntas e respostas em inglês. E pergunta ativa, menor que barra B, who broke the window? Quem quebrou a janela? BR resposta ativa, menor que barra B, John broke the window. John quebrou a janela. BR pergunta passiva, menor que barra B, by whom was the window broken? Por quem a janela foi quebrada? BR resposta passiva, menor que barra B, the window was broken by John. A janela foi quebrada por John. E pergunta ativa, menor que barra B, did they finish the project? Eles terminaram o projeto? BR resposta ativa, menor que barra B, yes, they finished the project. Sim, eles terminaram o projeto. BR pergunta passiva, menor que barra B, was the project finished by them? O projeto foi terminado por eles? BR resposta passiva, menor que barra B, yes, the project was finished by them. Sim, o projeto foi terminado por eles. Conclusão. Em resumo, a voz passiva em inglês é uma ferramenta linguística útil que permite ao falante ou escritor mudar o foco de uma frase do sujeito para o objeto. Embora possa parecer complicada no início, a formação da voz passiva é bastante direta, uma vez que você entenda a estrutura. Praticar a formação de perguntas e respostas na voz passiva pode ajudar a solidificar esse conceito.